Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma aulinha de matemática e hoje nós vamos trabalhar a equação do primeiro grau, beleza? Então, bora para a aula. A gente vai trabalhar hoje a equação do primeiro grau, tá? Onde são exemplos de equação do primeiro grau esse tipo de equação, certo? Eu tenho aqui um x, né, que é a nossa incógnita, tá? Já expliquei para vocês a diferença de uma variável para uma incógnita. Então nós temos aqui uma incógnita, certo? Que é o x, então x menos 6 igual a zero. Esse é um exemplo de equação do primeiro grau. 3t mais 5 igual a zero. Aqui também é uma forma de equação do primeiro grau, tá? Então pessoal, não importa qual seja a nossa incógnita, certo? Isso não vai mudar porque é um x, ou porque é um y, ou porque é um w, tá? Elas têm o mesmo significado, tá? Elas são incógnitas, tá? Independente do símbolo que eu utilize aqui, certo? Então, essas incógnitas, elas têm um valor, certo? Para que a igualdade aqui seja satisfeita, beleza? Então, vamos lá para a definição. Na definição, eu tenho que toda equação que pode ser reduzida à forma ax mais b igual a zero. Então, toda equação que eu conseguir reduzir a essa forma, ela vai ser uma equação do primeiro grau. Então, em que x representa uma incógnita, certo? Que foi o que eu falei. No caso aqui a gente tem x, no caso aqui a gente tem t, tá? Y, w, todas elas são incógnitas. Então, a e b aqui, ó, dessa equaçãozinha aqui, vão ser o que? Vão ser números racionais, tá? E a gente já viu também o que são números racionais. Com o a, tá? Tem essa condição aqui. O meu a aqui, ó, ele tem que ser diferente de zero. É denominada de equação do primeiro grau na incógnita x, tá? No caso aqui, o exemplo do x. Pode ser y, tá? Qualquer símbolo. Beleza? Então, pessoal, aqui nós temos exemplos, tá? De equações do primeiro grau, certo? Então vamos aqui. Ele diz que a equação do primeiro grau é toda equação que ela pode ser reduzida a ax mais b igual a zero. Então vamos aqui. Quem é o nosso a e quem é o nosso b aqui nessas equações? Então nós temos aqui que o a, vou colocar com a caneta diferente. Então o meu a aqui, ó, e o meu b. Quem é o meu a aqui, pessoal? O meu a aqui, ó, é o número que multiplica x. Apesar de o x aqui estar sozinho, aqui é como se tivesse um 1 multiplicando ele, tá? Então é como se fosse 1x. Então se é apenas o x, então é 1x. Então tem um 1 aqui, ó, que multiplica x. Então o nosso a é igual a 1, tá? Não pode esquecer disso, tá? Quando a incógnita estiver sozinha aqui, então é 1, tá? No caso aqui eu tenho menos 2y, então quanto é o nosso a aqui? Menos 2, tá? Aqui, se eu tenho 1x, então o nosso a é 1, ó, tá? Apesar de ele não estar escrito aqui, o nosso a vale 1, beleza? O nosso b aqui quem é, ó? É o menos 6, certo? Pessoal, não é só o 6, tá? Menos 6 é o b, beleza? Aqui o que é que acontece? Nós temos aqui ax, esse mais aqui, pessoal, ele é meramente, vamos dizer assim, ilustrativo. Porque isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que o que, ó? Eu vou colocar nessa formazinha para ficar melhor vocês entenderem. 1 que multiplica x mais menos 6 igual a zero, certo? Quando eu tirar o 6 aqui para fora, esse menos 6, aí vai ficar negativo, vai ficar dessa forma aqui, 1 vezes x é x, então vai ficar dessa forma aqui, tá? Então esse mais aqui, ele é só ilustrativo, ok? Então o nosso b aqui, ó, menos 6, beleza? Então vocês têm que ficar atento quanto a isso, tá? Então, ó, nosso a aqui é 1 e o nosso b é menos 6, beleza? Vamos aqui pro próximo. Quem é o nosso a? Aqui, ó, é o 3, que é quem está multiplicando a incógnita. Então, ó, 3t, então o nosso a aqui, ó, vale 3. E o nosso b vale 5, beleza?
Aqui da mesma forma, quem é o nosso A? O 3, né? Que é o número que multiplica a incógnita. Então o A é 3 e o B é menos 12. Beleza? Já aqui nessa última nós temos o A igual a menos 2, tá? Que é o número, tá? Que multiplica Y, então menos 2. E o B é menos 10, ok? Então, pessoal, aqui eu coloquei esses exemplos para a gente entender quem é o nosso A, quem é o nosso B, certo? Nem sempre essas equações já vão vir dessa forma, tá? Do jeitinho que está aqui na nossa definição, tá? Elas podem vir de outra forma, porém a gente consegue reduzi-las, tá? Por isso que ele fala que toda equação que pode ser reduzida a essa forma, então ela é uma equação do primeiro grau. Então nem sempre ela vem assim, tá? Do jeitinho da fórmula, ela pode vir de outra forma e quando a gente reduzir ela, a gente vai encontrar, tá? A fórmulazinha aqui da equação do primeiro grau. Então eu coloquei dois exemplos aqui pra gente ver isso, tá? Eu tenho aqui 3 que multiplica x mais 1, que é igual a 6. E x mais 1 igual a x mais 3, tá? Pessoal, aqui também são equações do primeiro grau. Porém, elas não estão dessa forma aqui, certo? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho primeiramente que organizar aqui a nossa equação para que ela fique dessa forma, tá? Então, vamos aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é fazer a multiplicação. Então, vamos lá. Ó. Aqui eu vou multiplicar o 3 por x e o 3 por 1, beleza? Então, nós vamos ter 3 vezes x, 3x, 3 vezes 1, 3. Então, mais 3. Tudo isso igual a 6. Note, pessoal, que aqui ainda está um pouquinho diferente, né? Nós temos aqui o número que multiplica a incógnita, que no caso será o nosso A. E eu tenho aqui o 3, só que aqui, ó, tá igual a 6 e não igual a 0. Então, o que é que eu vou fazer? Tem um processo que a gente chama de inverso aditivo, certo? Que é o que a gente vai fazer aqui. O que é que vai acontecer? Pelo inverso aditivo, o que é que eu vou fazer? O nome já diz tudo. Inverso, vou colocar aqui. Inverso aditivo. Ó, primeira coisa que vocês têm que ver. Quando eu digo inverso, eu estou falando o quê? O contrário, né? Como a gente está trabalhando aqui com números, então vamos prestar atenção, ó. Se eu tenho um número positivo, o inverso dele é negativo. Se eu tenho um número negativo, o inverso dele é o positivo. Beleza? E o aditivo dá a entender uma soma. Então o que é que isso vai dizer, ó? Eu vou adicionar, certo? O inverso do número. Então vamos ver o que é que acontece, ó. Aqui eu tenho o que, ó? 3x mais 3. O que é que eu vou fazer agora, pessoal? Como eu quero passar esse número aqui para o outro lado, o que é que eu faço? Eu coloco o inverso aditivo. Então, pelo inverso aditivo, eu vou ter o quê? Quem é o inverso de 6? Menos 6. Então, o que é que eu faço? Eu adiciono o menos 6 dos dois lados da igualdade. Então, vai ficar, ó, adicionei o menos 6, que é igual a 6, e adiciono o menos 6 também do outro lado, certo? Então, o que a gente faz? Se eu quero passar o 6 para o primeiro membro, o que é que eu faço? Eu pego o inverso dele, que é o menos 6, e adiciono aos dois lados da igualdade, tá? O que é que vai acontecer aqui, pessoal? Ó, 6 positivo com 6 negativo, né? Vai dar 0. Então, a gente só continua aqui, ó. 3x mais 3 menos 6 igual a 0. Agora, ó, 3x, 3 positivo menos 6 negativo, a gente já viu isso também, né? Então, a gente tem o que, ó?
sinais diferentes, a gente subtrai e permanece o sinal do maior módulo. Então, ó, 6 menos 3 é 3. O maior dos dois aqui é o 6. Então, permanece o sinal dele. Então, menos 3 igual a 0. Então, agora, nós temos aqui, ó, a nossa formulazinha ax mais b igual a 0. Onde o a é o 3 e o b é o menos 3. Conseguiram entender isso aqui, pessoal? Tá? Então, a gente utilizou aqui o inverso aditivo, tá? E a gente conseguiu reduzir essa equação até ficar da maneira da nossa formulazinha, tá bom? Então, pessoal, essa questão do inverso aditivo, vocês não precisam estar anotando, tá? Colocando sempre dessa forma. Mas eu preciso que vocês entendam o que é que acontece quando eu passo um número para o outro lado, tá? Porque normalmente a gente diz o quê? Ah, vou passar para o outro lado. E ele vai o quê? Ele vai o inverso, né? Então se eu tenho aqui 6 igual a 1 mais x, e eu quero passar esse 6 para cá, então o que é que eu digo? Vou passar ele para o outro lado, e ele está positivo, vai negativo. Se está negativo, vai positivo, não é isso? Então, só para explicar o que é que acontece nesse processo, tá? Esse processo é o que a gente chama de inverso aditivo. Nesse outro exemplo, pessoal, a gente tem o que, ó? X menos 1 igual a 2x mais 3, tá? Então a gente vai fazer o mesmo processo. O que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Como a gente tem uma igualdade aqui, eu vou pegar o segundo membro aqui, por exemplo, tá? E vou passar ele para o primeiro membro, certo? Então eu vou pegar o segundo membro, passar para o primeiro membro, beleza? Então, ó, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter x menos 1. Então, pelo inverso aditivo, o que é que eu vou fazer? Como eu vou passar o segundo termo para o primeiro termo, o que é que acontece aqui, pessoal? Eu vou adicionar o inverso dele. Então, ó, se está positivo, é negativo. Então, menos 2x está positivo, então menos 3, que vai ser igual a 2x mais 3. E aí também eu adiciono no segundo membro da igualdade, tá? Então, se eu adicionar no primeiro membro, eu tenho que adicionar no segundo membro. Então, note que aqui, ó, 2x positivo, menos 2x negativo. 3 positivo, 3 negativo, então 0, tá? E aqui a gente continua. Então, ó, vai ficar x menos 1, menos 2x, menos 3 igual a 0, certo? Então, ó, x positivo menos 2x vai dar o quê? Vai dar menos x. Menos 1 com menos 3, então menos 4. Tudo isso igual a 0, tá bom? Então, aqui nesse caso, quem vai ser o nosso A é o menos 1, tá? O A é o menos 1 e o B é o menos 4, certo? Então, pessoal, ó, sempre dessa forma. Se eu quisesse fazer direto, sem estar adicionando aqui, tá? Que não precisa, mas eu quero que vocês entendam o que é que acontece, tá? Então, vamos lá, vamos fazer aqui. Então, eu tenho x menos 1, que é igual a 2x mais 3. Eu quero passar o segundo membro para o primeiro membro, então vai ficar x menos 1, tá? Como tá positivo, vem para o outro lado negativo. Então eu vou passar, ó, tá positivo 2x, vem menos 2x. Tá positivo 3, vem e 0, tá? É isso que a gente faz para não ficar precisando colocar o inverso aditivo, tá? Mas é por isso que eu quero que vocês entendam o que é que acontece. Por quê? Que aqui está positivo e quando ele vem para o outro lado, ele fica negativo e aqui fica 0, tá? Porque acontece isso aqui, tá? Eu adicionei o inverso dele nos dois membros, nos dois lados da igualdade. Aqui desse lado ele vai se cancelar, certo? Porque vai ficar o positivo e o negativo.
positivo, negativo. Então eles vão se cancelar, beleza? Então, ó, ficou da mesma forma que a gente encontrou aqui. Eu só pulei essa parte aqui dessa soma, tá? Então, ó, somando aqui, x menos 2x menos x, menos 1 com menos 3, menos 4 igual a 0. E ó, não mudou ali a nossa equação, beleza? Então, pessoal, agora a gente vai partir para a parte de resolução dessas equações, tá? A gente já viu como reduzir, né? No caso, quando a gente tem, por exemplo, uma equação como essa, tá? Eu posso reduzir ela aqui, ó. Vou passar o 36 para o outro lado. Ele vai vir negativo, certo? Aqui, o segundo membro vai ficar nulo, né? Vai ser um zero. E a gente vai ter uma equação, tá? Bonitinha, do tipo ax mais b igual a zero, tá? Só porque agora a gente vai tratar de resolver essas equações. O que é que isso quer dizer? A gente vai encontrar o valor de x, o valor da nossa incógnita, beleza? Então vamos lá. A gente já viu a parte do inverso aditivo, né? Que é quando a gente passa um número para o outro lado, tá? Então se ele está negativo, vai para o outro lado positivo. Se ele está positivo, vai para o outro lado negativo, certo? Então vamos lá. No primeiro exemplo, eu tenho aqui uma equação bonitinha, tá? Do tipo ax mais b igual a zero, tá? Quem é o nosso a aqui, ó? É o 5. Quem é o nosso b? O menos 5, certo? Então vamos lá. Eu tenho 5x menos 5 igual a zero. Para a gente resolver isso aqui, o que é que eu vou fazer, pessoal? Aplicando o inverso aditivo aqui, ó. Menos 5 vai para o outro lado, então ele vai positivo, certo? Então vai ficar, ó, 5x, eu vou passar o menos 5 para o outro lado, então vai ficar positivo, então vai ficar 5, certo? Agora, pessoal, o que é que acontece? Eu vou aplicar o inverso multiplicativo, tá? O que é que isso quer dizer? O inverso multiplicativo, ele é parecido com o inverso aditivo. A diferença é o seguinte, por exemplo, nós temos aqui o 5 que multiplica a nossa incógnita, certo? E aí eu vou passar ele para o outro lado e ele está multiplicando, então ele vai para o outro lado dividindo. Se ele tivesse dividindo, ele ia para o outro lado multiplicando, certo? Então, para vocês entenderem o que é que acontece aqui, é a mesma coisa, ó. Eu vou fazer o quê? Eu vou dividir todo mundo por 5 de ambos os lados, certo? E o que é que vai acontecer aqui, pessoal? Ó, 5 dividido por 5 é 1, então vai ficar x, certo? Que é igual a 5 dividido por 5, tá? E 5 dividido por 5 é igual a 1. Então, ó, nós encontramos o valor da nossa incógnita. Agora vejam aqui, pessoal. Como eu falei, a gente tem um número que está multiplicando a incógnita e a gente vai pegar ele e passar para o outro lado. Então, se ele está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo, tá? Isso é o que a gente diz tecnicamente. Então, o inverso multiplicativo acontece isso aqui, ó, tá? Se ele está multiplicando, aqui o que é que você faz? Você divide ele pelo mesmo valor e também divide o segundo membro pelo mesmo valor, tá? Então, ó, é a mesma coisa que eu falar, ó, que 5 que multiplica x, né? Vai passar por outro lado dividindo, tá? A gente viu por que que acontece isso. E isso se chama o inverso multiplicativo, tá? Vocês vão usar muito ele, tá bom? Então, para que vocês fiquem espertos, se está multiplicando, vai passar para o outro lado, ele vai dividindo, certo? Ele continua do jeito que está. Se ele está positivo, ele vai para o outro lado positivo. Se ele está negativo, ele vai para o outro lado negativo. A única coisa que muda no inverso multiplicativo é porque se ele está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo.
Se ele está dividindo, ele vai para o outro lado multiplicando, certo? Só muda o sinal no inverso aditivo, ok? Então vamos aqui, ó. Segundo exemplo, então, ó, 5x mais 1 igual a 36. Como a gente já quer resolver, encontrar o valor de x, o que é que a gente faz, ó? Eu vou isolar o x. Você sempre busca isolar a variável, tá? Isolar, que eu digo, você vai deixar ela sozinha de um lado da igualdade. Então, ó, vou passar o 1 para o outro lado, então, ó, tá positivo, ele vai negativo. Então, 36 menos 1, 5x é igual a 36 menos 1, 35. E aqui vai entrar o nosso inverso multiplicativo, tá? Então, ó, multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Então, 35 dividido por 5, então x igual a 7. E encontramos o valor da nossa incógnita, beleza? Terceiro exemplo, eu tenho aqui 7x, que é igual a 4x mais 15. O que foi que eu falei, pessoal? A gente sempre tem que tentar isolar a variável, tá? Nesse caso aqui, a gente já tem uma variável isolada. Só que, ó, tem outra do outro lado, né? Que é a mesma, né? São x. Então, o que é que a gente faz? A gente sempre vai deixar o que está acompanhado de variável para o mesmo lado. Então, ó, 7x, o que é que eu vou fazer, ó? Vou passar o 4x para o outro lado. Ele está positivo, vem para o outro lado, negativo, ok? Vai ficar igual a 15. Beleza. Agora a gente faz a subtração. 7 menos 4, 3. 3x igual a 15. Pelo inverso multiplicativo, 3 que está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então 15 dividido por 3, x igual a 5. E encontramos mais uma vez o valor da nossa incógnita. Vamos aqui para o quarto exemplo. Vamos ter um exemplo bem parecido. E o que é que a gente vai fazer aqui, pessoal? Ó, eu tenho 9x menos 7, que é igual a 5x mais 13, tá? E o que é que eu vou fazer? Vou deixar as incógnitas de um lado e vou passar o nosso número que está sozinho, que não está acompanhado, junto com o outro. Então vamos lá, 9x, eu vou passar o 5x para o primeiro membro, ele está positivo, então ele vem negativo. Ele vai ser igual a 13. O que é que eu vou fazer aqui, ó? O menos 7 que estava no primeiro membro, eu vou passar para o segundo membro. Ele está negativo, vai para o outro lado, positivo. Então, 9x menos 5x, nós temos 4x, que vai ser igual a 13 mais 7, que é igual a 20. E aí a gente aplica o inverso multiplicativo, mais uma vez. O 4 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, ó, 20 dividido por 4, x é igual a 5, ok? Então, pessoal, a única coisa que vocês têm que prestar atenção é com relação ao inverso, tá? Aos inversos, tanto o inverso aditivo como o inverso multiplicativo. Vou passar um exemplo aqui, tá? De inverso multiplicativo do contrário, tá? De um número dividindo para passar para o outro lado e multiplicar. Então vamos supor que eu tenho aqui x, que é igual a 20. Então, pessoal, nesse caso aqui, a gente também aplica o inverso multiplicativo, tá? Apesar de ser uma divisão, tá? É usado o mesmo termo, tá certo? Então, o que é que acontece? O 2 que está dividindo x, ele vai para o outro lado. Então, se ele está dividindo, ele vai para o outro lado multiplicando. Então, o que é que vai acontecer aqui, ó? Vai ficar x igual a 20 vezes o 2, certo? Tá dividindo aqui, ó. Vou passar ele para o outro lado e ele vai multiplicando. Então, x igual a 40. Beleza?